Oi, boa noite, bem-vindos a mais um Travessias. Eu sou a Marcela, eu sou psicóloga, psicanalista, integrante da Casa Frida. Estou aqui hoje com a Paula Mandel, com a Carla Belintani, com a Renata. Acho que as outras meninas, as outras integrantes, não sei se vão conseguir entrar. Mas, junto com a Paula, com a Carla e com a Renata, também fazem parte a Isadora, a Fabiana e a outra Carla, a Carla Metzner. Nós somos a Casa Frida, Arte, Luto e Psicanálise, um projeto que existe há 4 anos. Vou falar rapidamente, porque não sei se todos que estão presentes já participaram outras vezes com a gente. O nosso projeto existe há 4 anos. Ele começou inicialmente com a Carla Belintani, que foi idealizadora e fundadora do projeto, com a Renata e com a Isadora. E o nosso projeto tem como eixo a articulação da arte, do luto e da psicanálise, né? A arte como mediadora de o que está difícil de dizer, como facilitadora para a elaboração de perdas, de luto, e a nossa proposta é sempre poder fazer roda de conversa com esse tema, usando sempre a arte como disparador, e oferecemos também atendimento individual, grupo de luto, eventualmente cursos, né? Temos aí uns projetos em vista para o ano que vem. E uma das nossas ações desse período de pandemia foi o projeto Travessias, né? Inicialmente nós pensamos como um espaço para poder falar sobre as perdas da pandemia, sejam elas físicas ou não, necessariamente. E depois a gente repensou esse projeto como uma ação para ficar fixa na Casa Frida, né? Não necessariamente para falar sobre a pandemia, mas também em travessias para se dizer sobre outros tipos de travessias, outros tipos de perdas, eventualmente. E hoje o tema que a gente pensou foi exílios, imigrações, desterros, né, a travessia do estrangeiro. E quem pensou nesse tema foi a Paula, que está aqui hoje com a gente também. Então, vou passar um pouquinho a palavra para ela poder se apresentar e apresentar um pouquinho do tema de hoje. Boa noite, eu sou a Paula Mandel. Bem-vindos os que estão vindo pela primeira vez. Que alegria rever quem já esteve conosco. Bom, para a gente da Casa Frida, esses encontros do Travessia são muito prazerosos e a gente espera que sejam proveitosos para vocês também. Por que travessias, então? Bom, desde que a gente nasce, a gente começa uma travessia da vida, repleta de maravilhas, sustos, ganhos, perdas, lutos, adversidades, mudanças de rumo também, né? E cada um tem a sua travessia singular, pessoal, para poder cumprir. E entre nós, a cada encontro mensal, nós nos colocamos a pensar possíveis alegorias para essa travessia da vida. E nessa noite, a gente vai partir de desterros, exílios e imigrações e as suas representações na arte, na literatura, na música. Vocês estavam ouvindo agora a nossa playlist temática, né, na sala de espera. Quem nunca se sentiu estrangeiro, estranho, deslocado? Há quem sinta isso na própria pele, né? Se o nosso corpo é uma casa, já pensaram que terrível essa sensação de falta de conforto em habitar o próprio corpo? Mudar de país, de cidade, de emprego, passar por uma mudança radical na aparência física, tudo isso afeta um sentimento fundamental e necessário para o sujeito desde o nascimento, que é o sentimento de pertencimento. Como disse a Clarice Lispector numa crônica que a gente vai trabalhar com vocês já, ainda essa noite, pertencer
é viver. E a gente não trouxe à toa Clarice Lispector para falar, para usar como disparadora desse tema, junto com outros elementos, mas a Clarice, ela não nasceu no Brasil, ela era uma estrangeira e ela adotou o Brasil como pátria, e na obra dela a gente percebe de alguma forma os estranhamentos da vida, a forma como ela foi lidando com as questões dela, né? O que é ser estrangeiro também permeia de alguma forma a obra dela. Então vamos começar. A gente pensou em trabalhar com vocês algumas imagens. Vou propor aqui uma atividade mesmo para a gente fazer em conjunto. A gente vai passar algumas imagens de algumas obras de arte, e a ideia é que cada um escreva para si mesmo, pode memorizar, se não quiser escrever, escreve no celular, no computador, ou só memoriza, a cada imagem, uma palavra, a primeira palavra que vier à mente, espontaneamente, um sentimento que aflore ao ver essa imagem, ao entrar em contato, que a imagem suscite, e tente pensar em alguma lembrança. Talvez não dê tempo de anotar uma lembrança inteira, mas tente trazer à tona a consciência alguma lembrança que essa imagem suscite. Então, se vocês puderem sair correndo para pegar uma canetinha e um papel, enquanto eu vou preparando a tela para compartilhar, seria bacana. Ou memorizem também, não tem problema. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Está aparecendo? Sim. Agora eu vou colocar em modo apresentação. Apareceu? Vocês estão vendo? Sim. Então vamos lá. Essa é a primeira imagem. Então, relembrando. Primeiro, a primeira palavra que vê à mente, um sentimento, e se essa imagem evoca alguma lembrança. É meio jogo rápido, tá? Não é para demorar muito. Então, acho que eu já vou passar. São só 7 imagens, é rapidinho. Posso passar para a próxima, Má? A primeira palavra que vier à mente, um sentimento que evoque a imagem e tentar lembrar de alguma coisa. Vou passar para a próxima, tá? Posso passar? Sim. Vou para a próxima. Vou para a próxima.
Vou para a próxima. Pronto, será que todo mundo conseguiu? Essa foi a última. Agora, vou interromper. Oi? Alguém falou alguma coisa? Acho que alguém estava comigo. Eu vou interromper o compartilhamento. E agora a gente vai abrir para quem quiser compartilhar com a gente um resumo, se é que é possível pensar em alguma linha que una esses sentimentos, essas lembranças que foram evocadas. Se alguém quiser fazer aí um apanhado geral e compartilhar com a gente, para a gente fazer uma rodada de trocas aqui. O que vocês acham? Quem quiser falar já pode começar. Acho que eu vou começar, então, já que ninguém se manifestou. Ótimo, ótimo. Olá a todos. Na verdade, todos eles, assim, eu olhei agora, assim, tudo que eu escrevi tem a ver com sofrimento, com sensação de que está se acabando, com sensação de que não tem um lugar no mundo, de que não é visto, uma sensação de angústia, aquele peixe no aquário, a gente deveria estar no oceano e não num aquário, né? Mas a gente acaba sendo um peixe no aquário na maioria das vezes, quando a nossa liberdade, na verdade, seria ser um peixe no oceano, né? Aquela coisa no final daquela massa humana, né? Aquela frieza em tom de cinza, aqueles homens vestidos para a guerra, e ao mesmo tempo naquela coisa fria, assim. A dor, né, da Frida Kahlo com o aborto, aquele, né, foi uma perda, que é uma perda muito grande. Então, é engraçado, eu senti muita dor e muito sofrimento em todos eles, assim, angústia e muito essa coisa de não ter um pertencimento. O primeiro é muito não pertencer, é estar se indo assim, tipo, aonde eu pertenço aqui em aquele lugar. Claro que me lembrou muito, né, do Afeganistão e tudo, né? Então, onde aquelas pessoas iriam? Elas não tinham mais pátria, elas não tinham mais lugar. Então, acho que no geral é isso, assim, que eu senti, né? A primeira palavra que te veio na cabeça foi a mesma para todas essas obras? Solidão. Solidão. Eu vou anotando aqui. Mas não solitude, que eu acho uma coisa boa, né? É importante fazer essa diferença, né? Não aquela solidão boa, que é estar consigo mesmo, mas solidão de abandono mesmo, sabe? De desamparo. Mas alguém sentiu algo parecido com a Leia quando vislumbrou essas imagens? O Celso colocou aqui no bate-papo solidão, angústia, medo, impessoalidade, desequilíbrio. E a Cláudia também achei solidão. Celso, você quer falar um pouquinho? O que você pensou? Se alguém quiser compartilhar também a lembrança que pensou, desculpa, Celso, você abriu a câmera, o som, pode falar. Não tem muito o que acrescentar, né? Acho que cada imagem passa, é mais forte em algum desses sentimentos, né? Mais do que outros, mas acho que, como resumo, essas palavras que eu coloquei, acho que
Acho que é o que resume. E se tivesse que ficar com uma só, eu diria solidão. Uhum. É isso. Bom, boa noite. Olá. Oi, Maria, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, eu compartilho também, né, das palavras de Léa e Celso. E assim, mas em cada, eu acho que o estranhamento, o saudosismo, a desorganização, né, a vastidão e a estranheza mesmo de não pertencer, né, foi o que foi mais forte nas imagens. Uhum. Aqui a Monique também colocou perdida, sair, prisão, medo, escuridão e confusa. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Cá? Oi, meninas, boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês. Eu queria compartilhar um pouco também, acho que o que estão trazendo, né? Acho que esse olhar da Léa também, né? Do quanto as imagens parece que tem algo em comum entre elas. Apesar de serem imagens assim muito densas, né? Eu acho que quando a Paulinha foi passando, eu não espero um pouco, porque tem tantos conteúdos, tantos detalhes, né? E ao mesmo tempo deixa um pouco claro, assim, quem nunca passou por isso na vida, né? Não precisa ser necessariamente um estrangeiro morando num outro país para se sentir nesse não lugar, né? Acho que principalmente essas imagens, essa do peixe, por exemplo, né? Quantas vezes a gente se sente deslocado, não pertencendo, né? E de alguma forma buscando essa redoma, porque o aquário tem algo de uma proteção, né? Tem alguma borda que limita. E eu fiquei pensando um pouco nisso, escutando depois o Celso também, a Maria, que a gente não precisa ser necessariamente um estrangeiro, eu digo, em termos de países concretos, para ter esse sentimento de estranhamento e de solidão, né? E que muitas vezes nos invade e que traz, né? Porque são imagens, eu estou aqui, ó, tem uma certa angústia nas imagens que a gente viu, né? E o quanto elas fazem parte da vida, né? Fiquei pensando um pouco nisso. Aí achei bacana essa sua comparação, né, do aquário com uma redoma de proteção, porque o que define a redoma como prisão ou como proteção é um estado subjetivo, né, que a pessoa está comprometida, que esteja passando, né? Então, é muito uma questão de olhar também, né? Você está protegido ou você está em fuga? Você está em fuga ou você está protegido? Onde está a ênfase? Né? E o quanto é possível vivenciar esses dois estados ao mesmo tempo, né? A gente somos seres cindidos, né? Somos seres divididos e a gente experimenta essa ambivalência em tudo. Então, às vezes a gente se acha protegido, mas na verdade a gente está em fuga, né? Pode falar. E assim, e o aquário não pareceu para mim como proteção diante da vastidão do mar, né, do oceano. Que aí para mim era como se fosse assim, o peixe não cabia ali naquele aquário. O aquário estava limitando aquele espaço, né, do peixe. Então, diante assim daquela cena que era do oceano onde ele devia estar, né? Então não teve essa sensação, para mim não foi de proteção, não significou isso, significou um lugar apertado em que não era o lugar dele ali, entende? Era justamente no oceano, naquela imensidão, naquele horizonte, né, que estava na figura. Eu fiquei pensando também. Desculpa, Má, pode falar. Não, é rápido, é só para compartilhar um pouquinho, que eu também achei as imagens muito densas, mas uma palavra que me veio muito forte
Eram 7 imagens, né? Em 4 me veio também a solidão, né? Muito forte isso. E você falou, perdão, da angústia, e eu fiquei pensando que como para a gente, né, ser humano, o que é estranho, o que é novo, o que é diferente, pode ser angustiante, né? E não necessariamente pode ser ruim, mas, né, é muito humano a gente lidar com as coisas estranhas, fenômenos, com uma certa angústia, né, desse não saber, né, o que vai ser, o que vai acontecer, seja uma mudança de país, seja uma situação nova na vida. Penso muito na Frida, né, que sofreu tantas mudanças no corpo, né, provocadas pelo acidente, antes por ter tido poliomielite, né, enfim, esse corpo estranho também que angustia. Né? Só isso que eu queria complementar, que eu fiquei pensando. Eu queria só complementar a fala da Maria, né, porque que para ela suscitou esse aquário como não um lugar de proteção, né? E acho que a gente está num momento, pensando até em termos sociais da pandemia, né? Pensando que a gente ficou quase 2 anos aí dentro de um aquário, isolados, tentando se proteger de alguma forma, cada um no seu cantinho. E agora parece que, enfim, para o próximo ano as coisas vão começar a ficar diferente. E aí, como seria entrar nesse mar, né? Sair desse aquário para entrar no mar? Também assusta um pouco, né? Tem um luto aí para ser feito, né? Desse estrangeiro, né? Porque acaba sendo um lugar novo também, que eu acho que é isso que a Má trouxe, né, Má? O que a gente não conhece. Né? Lá fora também se tornou algo desconhecido, por incrível que pareça, né? Agora, enfim, pensar. Temos estrangeiros na nossa própria terra, né? E no nosso próprio corpo, que de repente se vê em outros cenários, com interações e integrações. O outro já não é mais tão ameaçador quanto foi por quase 2 anos. Cenários, novas ameaças, novas estrangeirices, né? Em que podem trazer esse cenário, essa situação, já está trazendo, a gente já escuta isso na clínica, né, meninas? O quanto as pessoas ficaram muito angustiadas ao se isolar e agora estão muito angustiadas para voltar. E acho que essa é a oportunidade que a gente vai pensando enquanto grupo de trabalho, né? Como é que a arte pode não deixar cristalizar esses sentimentos, esses afetos que brotam desses novos cenários. Como esses encontros que a gente tenta oferecer aqui para vocês, esses espaços de confiança, de troca de ideias com respeito à alteridade, e sempre com a mediação da arte, a nossa ideia é justamente que a gente possa colocar esses afetos para circular e tentar dar um destino para eles, né? Esse é o bonito de um grupo. Ouvindo o outro, a gente vai também reformulando, a gente vai se identificando. Mesmo a gente, ao se contrapor ao que o outro diz, a gente também, de alguma forma, está trabalhando o que a gente... Né? Então, a Má lembrou da Frida Kahlo, aqueles quadros super pungentes, né? Essas imagens densas. Mas por que a gente colocou? A gente não é sádica, né? A gente colocou porque a Frida, que é a inspiradora do projeto, nossa musa, digamos assim, a Frida passou por inúmeras perdas físicas, ideais, e perdas de toda sorte, e ela elaborava essas perdas pela arte. Então, na medida em que ela desenhava, na medida em que ela pintava, em que ela se colocava ali, era um jeito dela dar corpo, né? Porque ela sentia, para o desespero dela. Tem um vídeo que eu não sei se a gente vai mostrar hoje, não sei se vai dar tempo ou não, mas
em situações das mais desesperadoras, por exemplo, dos refugiados. Foi até algo que a gente tinha pensado no primeiro momento usar como disparador, mas a gente reformulou. A gente pensou que não precisava ser nada tão concreto para a gente pensar aqui hoje juntos, mas usando isso como um exemplo. Um jovem refugiado sírio que está já num campo, né, tá seguro, enfim, como é que ele lidou com tudo? Ele fez desenhos, esses desenhos viraram uma animação. E para que isso serviu para ele, né? Para ele criar uma narrativa, para ele colocar ali uma historicização dos fatos, desde do hostil de onde ele morava, até a saudade daquilo que ele já eventualmente teve nesse lugar onde ele morava, todo esse processo dessa travessia, o medo, o desconhecido, e aí, num dado momento ele para e se permite sentir alegria no barco, porque ele vê 2 golfinhos saltando. E aí, então, ele chega no campo de refugiados e todo o estranhamento com a língua, com os costumes, com a cultura local, e ele se vê, então, portanto, como um estrangeiro, refugiado num lugar. E o que ele faz com isso, né? Ele deu um destino através desses desenhos. Enfim, então é nisso que a gente aposta aqui, né? Ninguém pensou em nada diferente, alguma outra coisa? Ó, aqui a Márcia falou vazio, desconstrução, perdida, imensidão, desconforto, sufocamento. A Monique, perdida, sair, prisão, medo, escuridão, confusa. Ninguém pensou nada com uma conotação mais de oportunidade, ou algo mais feliz? Eu acho que a Nete quer falar. Isso. As outras, a primeira imagem eu não pude ver, mas as outras relativamente conhecidas, mas eu achei a do peixe que me chamou muito a atenção, foi perplexidade. Quer dizer, como que eu estou aqui e não estou lá? E eu acho que as outras, quer dizer, como que eu dou conta de alguma coisa que eu estou vivendo, mas que eu nem sei direito o que é? Então, me ocorreu aquela carinha daquele peixe como uma perplexidade de estar num lugar que ele não entende bem e não sabe bem como foi parar lá. Além das questões, né, de solidão, de morte, né, até na segunda imagem me ocorreu assim, disfarçando a morte, né, um vestido assim delicado, rosado, e todas aquelas outras imagens de morte ao lado. Na imagem seguinte, a grandiosidade com o lixo, né, uma privada. Então, esse contraste e a perplexidade acho que a perplexidade é mais diferente assim. Pode falar, Monique. A imagem que mais me impactou foi a primeira, porque aquela imagem daquele cara saindo, indo atrás dele, tendo aquela cidade, e ele saindo com aquela mala e aquele vazio aqui nessa área, aquilo me remete a 2 mudanças. Uma de cidade, que quando eu mudei para São Paulo, e a outra é uma que eu vou ter que fazer agora, no futuro, que a minha filha saiu de casa, ela foi morar fora, e eu vou ter que mudar dessa casa para um outro lugar. Então, essa imagem, porque aquele buraco aqui tem muito a ver comigo, com a saída da minha filha e com o desconhecimento do que está para vir. Porque, na realidade, a idade que eu estou agora, não estava nos meus planos fazer uma mudança desse tamanho. Dos meus planos eu tinha, não, quando eu tiver certa idade, eu quero ter sossego, para poder ler, para poder viajar. E, de repente, essa reviravolta. Então, eu tenho essa sensação de vazio. Agora, o que me preocupou na figura é que o cara está triste. Eu queria que ele estivesse feliz. Então, eu acho que essa imagem foi a que mais me chamou a atenção.
Eu queria só fazer um comentário, pensando um pouco na fala da Anete também, que ela fala da Frida, né? Da privada, o vestido, ela fala como... a sensação que eu tive escutando quando a Anete falou era esse vestido personalizado, né? Assim, em uma pessoa, né? Como se ele estivesse representando ali um ser humano, né? Eu acho muito impactante essas imagens que vocês escolheram da Frida, né? E não é só um vestido, né, pendurado ali, e tem esse vaso e essas dicotomias, né? Porque em todas as imagens que vocês escolheram, ela está numa fronteira. Até ela na cama, parece que também você não sabe muito bem se ela está morrendo, se ela está viva, né? Tem ali também uma fronteira ali que você não sabe muito bem, né? Que é muito angustiante essa imagem, né? Dela na cama, acho que sofrendo um aborto, né? Um dos vários abortos. Mas aí eu fiquei com essa curiosidade até para perguntar para a Anete se foi nesse sentido também que ela pensou, né? E uma pergunta também para a Monique, assim, fiquei pensando também como é difícil também ver os filhos crescerem, né? Assim, essa coisa do ninho vazio e como é que vai ser esse futuro, né? Que você falou, puxa, eu queria ver uma carinha feliz, ele não parecia estar muito feliz. Porque até que eu escrevi, é engraçado, né? Eu escrevi, quem sou eu? Foi uma pergunta dessa primeira imagem, que tem uma certa reconstrução, parece que ele está, né, um pouco se refazendo. Mas fica aí uma pergunta se foi mais ou menos nesse sentido que vocês trouxeram, né? A fala de vocês. Só. Eu tinha colocado algo assim de como como é complementar vida e morte, lixo não lixo, estrangeiro e não estrangeiro, né? Isso é tudo complementar, tá o tempo todo. E daí que eu acho que eu pensei em perplexidade, né? Porque como que a gente dá conta de todas essas variáveis, de todas essas oscilações, né? De todas enfim, de todos esses aspectos que vão compondo as várias experiências que a gente vive. E como a fala de vocês duas, né, Anete e Monique, coincidiu nisso que a Anete chamou de perplexidade, a Monique desse desconhecido, né, do estranhamento que assusta, né? O quanto vocês falaram aí de formas diferentes sobre um mesmo sentimento. Mas aí eu lanço a pergunta, né? E a oportunidade que isso abre? Eu queria ver se alguém... Eu queria falar. Pode falar, pode falar. Então, me chamou a atenção que ele estava em pedaços, né? Ele estava partido. Mas aí, quando a Monique fala que não estava vendo ele com o rosto feliz, sorrindo, mas o que me chamou a atenção é que, apesar que ele estava partido, ele estava em movimento, né? Então, assim, me chamou a atenção as pernas em movimento, né? Ele estava com o corpo indo, avançando, apesar de estar em pedaços, né? Então, não estava com o rostinho feliz, mas estava em busca, né? Estava saindo, estava se movimentando, né? Era isso que eu queria falar para ela, que me chamou a atenção esse partido, mas não o rosto, mas o movimento dele, em movimento. Estranho porque eu senti diferente, eu senti que à medida que ele estava ali com aquela mala, era a única coisa que ele tinha, perdido num lugar que não pertencia a ele, e à medida que ele caminhava, mais vazio ele ficava, mais ele se derretia, mais ele ficava pulverizado, mais ele se perdia, assim. Engraçado, né? Eu senti o oposto. Parecia que não é que ele estava indo em frente com força, ele tinha que caminhar, ele estava ali naquele lugar, mas assim, ele estava indo aos pedaços, assim, perdendo os pedaços dele pelo caminho,
e talvez ele chegasse derretido até um determinado ponto, sabe? Sobrar só a mala, que é um objeto, assim. Eu senti isso. Não quero te desanimar, Monique, foi só o quadro. Foi o quadro. Eu não estou relacionando com o que está acontecendo contigo, foi só o quadro que Mas você sabe duas coisas assim. Eu acho que antigamente, alguns anos atrás, eu falava, nossa, como o velho é teimoso, como o velho é teimoso. Não é, agora que eu estou mais velha, eu vejo que não é que o velho é teimoso, é que você não está afim, você sabe? Mudar a cabeça, mudar o pensamento, dá uma certa preguiça. Então, eu agora até entendo os velhinhos mais teimosos, porque eles têm preguiça, não é teimosia. É medo de mudar, é insegurança. A questão, eu acho que é mais de insegurança. Mas sabe, Monique, essa questão que você trouxe, né, pessoal, que você compartilhou com a gente, me remeteu a uma outra, vamos dizer assim, uma outra linha da questão de se deparar com o estranho, com o estrangeiro, com uma novidade, que é em relação aos próprios filhos, né, de um bebê que vai se tornando uma criança, que depois se torna um adolescente, que depois se torna um adulto, também são fases da vida que os pais precisam se despedir da anterior para receber a nova, né? E não está dado, né? Não é assim, já sei como é estranho, né? Fiquei pensando nessa, que é uma travessia da vida, faz parte da vida isso, né? Mas não é só porque faz parte da vida que a gente também, né, os pais, nesse sentido, não possam sentir também como uma perda, como um estranhamento, como um preciso digerir, elaborar que meu filho não é mais uma criança, agora é, enfim, algo que eu pensei também, né? É verdade, é muito complicado, assim, né? Às vezes você vê um filho sair de casa, você fica preocupada, de um lado a gente fica feliz, porque a pessoa, né, enfim, está independente, tudo, mas de um outro lado a gente tem que aprender a conviver com essas situações, até sem querer comparar de jeito nenhum, imagina, Deus que me perdoe, mas às vezes você sabe que uma pessoa está morrendo, está para morrer, você acha que está preparado, mas na hora você vê que ninguém está preparado para essas perdas assim principais da vida da gente, né? Um divórcio, uma morte, uma mudança. Eu não sei se existe alguém que seja realmente preparado para enfrentar essas mudanças numa boa. Quando a gente pensa em mudança, a mudança sempre traz angústia, né? O Freud dizia, ele escreveu num texto, se eu não me engano, era em Luto e Melancolia, que a gente não gosta de abandonar uma posição conhecida na qual a gente investe energia, né? Tem lá um investimento nosso numa posição conhecida, confortável, algo que a gente sabe, e acontece uma mudança da vida, uma perda, um luto, um divórcio, os filhos crescendo, mudança de país, seja lá o que for, que nos obriga a abandonar aquela posição conhecida. E a gente não quer, né? Em time que está ganhando, ninguém quer mexer. Mas aí eu lembro da última imagem, que é a imagem do barco, o quanto ali era uma posição conhecida que foi abandonada, ou seja, um país em conflito que obriga a pessoa a se retirar, uma mudança forçada, o quanto aquele barco pode ser olhado como uma coisa de desespero ou pode ser olhado como uma grande oportunidade e novas posições e novas oportunidades, novas situações que podem se abrir, né? Enfim, eu tenho uma curiosidade, por que geralmente nessas mudanças a gente sente, na maioria das vezes, sente mais angústia do que esperança? Se botar numa balança, toda mudança, normalmente as pessoas pensam mais em angústia e em ansiedade do que está 100% certo do que vai dar aquilo, está feliz com a mudança. Por que será que a gente tem esse sentimento, né?
O Celso respondeu aqui. A vida movimenta as peças no tabuleiro e cria um novo jogo. Mas resistimos e continuamos querendo jogar o jogo antigo, o conhecido e familiar. Acho que é por isso, né, Monique? O jogo antigo. É o jogo antigo, é verdade. Eu acho que é a zona de conforto, né? A gente sempre tem medo de sair da zona de conforto, porque é como o peixe no aquário. Aquele peixe, para mim, ele está na zona de conforto, mas não é onde ele queria estar naquele oceano, ele queria viver um mundo, poder romper com o trabalho dele, poder romper com as relações, mas ele, ao mesmo tempo, aquele aquário era uma zona de conforto para ele, então acho que fica muito ligado a essas coisas da zona de conforto. E ela falou da idade, né, Monique? Eu também acho, assim, quando eu tinha 20 e poucos anos, 30, eu fazia qualquer coisa, eu largava tudo e fazia qualquer coisa. Hoje, aos 56, eu já não quero tanto aventuras, tenho que pensar mais uma vez, mas... Então, eu acho que a gente vai, e cada vez mais a gente vai se acomodando nessa zona de conforto, o que eu não acho bom, mas é uma coisa que acontece, assim, pelo menos é o que eu sinto. Com licença, eu cheguei mais tarde, eu peço desculpa, eu me justifico que eu estava num outro curso. Eu não sei exatamente do que vocês estão falando, porque eu não recebi imagens, eu só recebi o link que era sobre travessia, me interessou e eu estou aqui participando. Então, eu queria dizer uma vivência pessoal. Eu trabalho com refugiados do Acnur e é impressionante a diversidade, assim, cada pessoa é tão singular, tem alguns que têm uma elaboração bastante razoável dessa passagem de deixar a terra, de deixar os parentes, de deixar a cultura, de deixar a língua, de deixar o alimento, e tem outros que são muito mais nostálgicos. E eu fico pensando também, quantas vezes eu me vejo como uma refugiada, eu fico pensando, onde está a minha terra? Onde é o meu lar, não é? E eu lembro do poeta John Milton que fala, a mente é o nosso lar, não é? Então, onde você for, você vai... É como o caramujo, onde ele vai, ele carrega a casa junto, não é? Essa imagem me traz bastante conforto. E uma outra coisa também que eu vejo, quando a Paula falou da angústia, eu estava lembrando da angústia que o Freud fala no Luto e Melancolia, né? Que tem também essa angústia de você, como está num nevoeiro, né? Você está de cara para o desconhecido, e dá medo, porque sempre acho que a nossa estima é tão baixa que você fala, não vou conseguir aguentar a mudança, não vou ter sucesso nessa mudança. Mas na angústia a gente está de cara com esse próprio estrangeiro que somos nós. Muitas vezes, quando eu saio da minha terapia, eu elaboro coisas, eu falo, nossa, eu saí tão diferente, eu sou outra. Né? Eu falo, nossa, e o que me aconteceu? Eu não sabia que eu tinha esse lado, esse aspecto, né? Então, esse encontro com o estrangeiro sempre é angustiante mesmo, mas é uma neblina, eu comparo assim, é como se a angústia fosse uma neblina, um pensamento, mas o meu céu interior é o meu ser verdadeiro, é um céu. O resto que passa é o nevoeiro, são os pensamentos, as imagens, os medos, né? Então, é mais ou menos assim, não sei se está dentro do que vocês estão falando, mas eu quero muito participar. Não, total, Sônia. Obrigada pela sua contribuição e até fazendo um link com o que você estava dizendo da sua análise, né? Que a Márcia escreveu aqui no bate-papo. Para mim, existem sentimentos totalmente dicotômicos quando a mudança é planejada ou forçada. E me parece que sim, né? Porque nós somos sujeitos divididos, né? Nós somos muito complexos, né? A questão do inconsciente é essa, né? Todos temos um lado, assim, que é nosso, mas não sabemos, né? Enfim, sei, mas não sei. E como somos muito complexos, a gente pode sentir mais de uma coisa ao mesmo tempo,
Posso estar muito feliz, mas ao mesmo tempo muito triste, porque vai ser uma ótima coisa que vai acontecer, mas eu tenho que abandonar tal coisa. Então, olha, eu concordo, Marcela, com você e com a Márcia disse. Eu me lembrei agora do Fernando Pessoa, ele tinha os heterônimos, né? Eram os outros, né? Os estrangeiros dentro dele, né? E a gente não pode dizer que ele era um esquizofrênico, né? Mas são heterônimos que a gente encontra nessa angústia, a gente encontra os outros que, como você falou também, Marcela, a gente é tão fragmentado. E o quanto, né, Sônia, por meio desses heterônimos, ele pôde, de alguma forma, ir dando vazão a essa multiplicidade dele mesmo, né? O quanto ele foi criativo e expandindo o próprio eu, né? Ali naquela criação. E que trabalho interessante. Um dia você vai precisar contar um pouco mais para a gente, compartilhar, se for possível, seu trabalho com os refugiados, que trabalho, como é sensível, né? Trabalhar com isso e se você puder depois compartilhar com a gente. É um prazer. É que eu descendo de povos que migraram por guerras, né? Descendo de sírios, né? Uma terra que sangra todo dia. Então, eu me identifico com essas pessoas que têm vindo, né, de outros países. Aqui no Brasil aumentou assustadoramente o nível de venezuelanos, de haitianos, de sírios, e agora os afegãos estão chegando. Então, essa terra recebeu tão bem meus ancestrais, essa terra é tão fértil, eu só quero agradecer fazendo esse trabalho. Eu cozinho para eles, um domingo, outro lá cozinho, mas é uma delícia estar junto, né? Eu acho que é minha parte de gratidão, é gratidão para com esse país e acolhimento, não é? Acho que a gente... todo mundo, como nós que estamos aqui, a gente se importa tanto com o dado emocional, não é? Que alguma contribuição a gente sempre faz, seja com eles ou não, não é? Nossa, que interessante, Sônia. Depois conta mais mesmo. Mas tá bom. Você disse que não viu as imagens, e acho que você entrou um pouquinho depois, mas a gente pode transmitir de novo. A gente apresentou imagens de uns quadros para dar início a essa conversa. Eu só queria falar uma coisa sobre o que a Márcia disse. Ela complementou, né, esse pensamento sobre a dicotomia entre o planejado e o forçado, numa mudança. Aí ela complementou aqui. E acho que também está totalmente conectado à noção de controle e descontrole. Acho muito importante a sua colocação, Márcia, as duas, né, se complementam, evidentemente, mas eu só queria ressaltar, assim, chamar um pouco a atenção para o fato de que o forçado ou versus, né, a dicotomia entre o forçado e o planejado, ela não é tão cartesiana, né, para o nosso mundo interno, para o nosso inconsciente, para a nossa vida subjetiva. Às vezes uma mudança pode estar planejada, cuidada, mas pode ser absolutamente devastadora para a pessoa que está passando por ela. E, às vezes, uma situação forçada e que, aos olhos dos outros, pode ser extremamente traumática, para o sujeito que está passando, não necessariamente ela vai ser traumática, porque, de alguma forma, pode ser que esse sujeito tenha encontrado ali algum contorno, algum aquário, né? E esse aquário, em vez de ser uma fuga, para ele servir como uma proteção. Só uma provocação aí, Márcia, não estou nem me contrapondo ao que você falou, mas só para provocar mesmo, que o que é forçado não necessariamente é traumático e o que é planejado não necessariamente é protegido. É muito, muito subjetivo, né? A Márcia está falando que depende de vários fatores, né? Dos sujeitos, dos momentos, da subjetividade de cada pessoa, né? E aqui a Evaldira falou também, escreveu aqui sobre somos brasileiros de braços abertos, acho que para a Sônia, né? Encontro ótimo. A pena que você vai sair, Evaldira.
Eu queria só fazer um comentário também breve aqui da fala da Sônia, que eu fiquei muito tocada, assim, achei muito, muito bonito, muito delicado, assim, a forma, né, como de alguma forma a gente acaba sempre resgatando as nossas origens, né? E algo que eu fiquei pensando foi de um texto que eu li hoje, de uma professora do SEDES, de onde eu faço um curso, que ela fala sobre formas de lidar com trauma. E aí tem uma parte que ela diz da função da arte com essa capacidade de criar vínculos, de fazer laço. E aí eu fiquei pensando nesses almoços que você faz, né, como um encontro de arte também, né, porque a cozinha, né, esse servir, cozinhar, algo que você faz, né, e oferece para um outro, isso cria laços também, né. Eu acho que a proposta do Travessias também é essa, né? Esses encontros que a gente tem aqui, mesmo online, cada um no seu quadradinho, mas fazemos laços aqui, se escutando, às vezes pensando, refletindo depois com mais calma na fala de um dos participantes. E é muito bonito isso, transcende, né? E queria te complementar, que eu fiquei muito tocada assim, com o seu relato. Que bom que você está aqui com a gente. E assim, posso falar? Então, eu fiquei pensando na imagem do peixe no aquário, né? E tem sido assim recorrente aqui, desde quando ele apareceu, que cá, de vez em cá, aqui e acolá, a gente está remetendo a ele, né? Mas aí, nesse sentido, assim, de quanto também a gente, ou eu, o ser humano, ele também fica querendo que o outro caiba na expectativa, na nossa expectativa, né? Porque na hora que eu vi aquele peixe ali, como eu falei, dentro do aquário e o oceano, eu digo não, era para ele estar dentro do oceano, não ali, né? E depois depois que eu falei isso, eu fiquei pensando sobre isso, né? Então, nesse sentido de, meu Deus, como a gente fica exigindo, né, que o outro atenda ou que ele caiba dentro da nossa expectativa. Né? E aí fiquei querendo trazer, porque, não sei, para mim fez esse sentido e estou pensando sobre isso. Essa tua fala, Maria da Conceição, me fez lembrar daquela imagem da mulher no que parece ser um metrô ali, né? Com aqueles olhares que podem ser hostis, que também podem simplesmente ser olhares não hostis, mas olhares de curiosidade, né? E talvez de expectativas mútuas ali, né? Estranho. O quanto você também não pode colocar nas pessoas desconhecidas essas expectativas que você está falando, achando que essa pessoa está sendo hostil, mas às vezes não é hostilidade, às vezes é timidez, às vezes é dificuldade de fazer laço, né? E o quanto a gente vive um momento de muito individualismo, né? A internet, inclusive, ela é um grande fator. Mas olha que alegria, se não fosse a internet, a gente não poderia ter criado esse espaço aqui nos últimos 2 anos, né, para poder estar desfrutando da companhia nessas janelinhas. Exato. Quem sabe a gente não se vê pessoalmente, né, meninas? Vamos pensar nisso, mas por enquanto vamos usar a internet para o lado bom dela, né? Isso. Paulinha, o que você acha da gente repassar as imagens, né? Mais uma vez, até mesmo quem já estava aqui que viu, né? Para ver de novo, quem sabe suscita novas coisas. Eu volto ao tema da perplexidade, quando a Paula falou do que a gente planeja e é para dar tudo certo e não dá, e às vezes o que era para ser uma encrenca imensa e é uma coisa legal, né? Como isso nos surpreende,
né? E como a gente precisa acolher essa surpresa, boa ou ruim, e transformar isso, né? Sim, faz todo sentido, Anete. Bem pensado. Paulinha, eu acho que você pode só voltar um pouquinho, por favor. Aí. Tá todo mundo vendo? Sim, né? Tá. Uhum. Conseguiram ver? Você quer falar, Sônia? Teu microfone está desligado. Imagens fortes, não é? Acho que o mundo não é para principiante, né? Nossa, e é a nossa realidade. Aquela imagem que começa com aquele moço, tem um vazio, né, na corporeidade dele, né? Falta essa corporeidade, mas ele tem a mala, né? É interessante e me lembra essas pessoas mutiladas mesmo de guerra, não é? Eles são mutilados, eles vivem sem uma perna, sem um braço, mas a mala simbolizaria assim a identidade. Onde eu for, eu levo a minha identidade. Mesmo que eu esteja só com uma perna, com um pulmão, com meio pulmão, né? Eu acho que a gente vai sendo transformada nessas travessias, não é? E a gente leva só o principal. E a cena da Frida Kahlo, meu Deus, como ela conseguia superar a questão da corporeidade, né? Ela voava, né? Ela tinha uma liberdade, ela não estava presa na cama, né? É impressionante, ela conseguia se desprender por meio do imaginal, né? Aí eu lembro muito do Hillman, né? Como eu sou junguiana, eu leio muito Hillman, ele fala, o Jung falava da imaginação ativa, não é? Deixamos um pedaço ou estamos em pedaço. E aquela cena do bote eu entendi como um bote de refugiados, a cena final, mas feito de aço, né? Nossa, que coisa pesada, né? Como a nossa sociedade é necrófila mesmo, né? Então, essas travessias que eles fazem no mar com esses boats, com esses barcos, são mesmo um chamado para a morte, né? Eu achei muito forte, as cenas bastante pesadas, estou impactada. Mas, Sônia, só aproveitando a tua fala, até para a gente poder ir para um videozinho que a Má vai mostrar para a gente, mas achei bárbaro o que você falou desse homem, né, desse viajante que está lá faltante, tem uma falta, ele tem um vazio, ele tem um buraco, mas ele tem uma mala e ele está em movimento. Né? Vamos tentar um pouco com isso. Não sei se foi a Monique, acho que foi a Monique que falou, né, do movimento. Ele está em movimento. Acho que o que pode acontecer é a cristalização
é a paralisação, é o congelamento. E vamos ficar com esse movimento desse homem. Hoje eu li, não sei se foi a Vera Iaconelli, alguém, não, foi a Maria Rita Kel, escreveu em algum lugar que quando a gente tampona a tristeza, quando a gente se entope de remédio, que é o que, o que acontece muito hoje em dia, a gente perde a oportunidade de descobrir um pouco e conviver um pouco com a tristeza que é viver. Viver tem uma tristeza, mas se a gente continuar em movimento, a gente pode ver outras paisagens, né? Má, o que você acha de agora a gente mostrar um pouquinho a crônica da Clarice? Quer contar para a gente? Sim, só antes eu queria só fazer uma fala, né, que eu fiquei pensando no que a Sônia falou da Frida, da questão da corporeidade. Agora eu não vou saber exatamente quantas pinturas foram, mas a Frida tem muitas obras em que ela se autorretratou. Muitos autorretratos ela fez. Eu não sei dizer quantos, mas ela pintou muitos autorretratos. E é uma coisa até que a gente fica pensando, né? Por quê? O que ela queria tanto aprender com tantos autorretratos, né? E tem essa questão do corpo, do acidente, uma barra de ferro que atravessou o corpo dela, né? Então, a gente fica pensando em algumas hipóteses, né? A Frida não está aqui para dizer exatamente por que ela fez tantos autorretratos, mas a gente fica pensando em hipóteses, né? De querer uma representação, ou de querer aprender o corpo, um corpo não fragmentado, talvez. Mas sim, a questão do corpo para a Frida era muito presente nas obras dela, né? Isso é uma coisa também que chama bastante a nossa atenção. Muito bom, muito bom. E, bom, como a Paulinha estava dizendo, né, a gente pensou em passar um vídeo breve de uma crônica que a Clarice Lispector escreveu, que chama Pertencer. Não sei se todos já tiveram oportunidade de ler. Sim, Leia. Ela, Paulinha também. Na verdade, quem vai estar falando é o Odilon Esteves, ele é um ator, ele é um parceiro nosso, muito querido aqui da Casa Frida, ele que vai estar interpretando e recitando essa crônica. Não vou dar spoiler, mas dizer do que se trata exatamente, mas a gente achou que casava com o nosso tema do estrangeiro, do pertencer, o que é pertencer, pertencimento. Então, vou passar aqui para vocês e depois a gente discute um pouquinho quais foram as impressões. Bom, deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela. Mas enquanto você compartilha a tela, eu ia te falar só que é da confraria, né? Muita gente aqui é da confraria e foi um evento do Outubro Rosa que a gente participou. E achei importante falar, né, da parceria com a confraria também. Claro. Foi ótimo. Obrigada, Cá. Pertencer também é a descoberta do mundo. Um amigo meu, médico, assegurou-me que, desde o berço, a criança sente um ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano, no berço mesmo, já começou. Tenho certeza de que, no berço, a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu, de algum modo, devia estar sentindo que eu não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou, sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma e preciso de mais do que isso. Quem sabe se não comecei a escrever e tão cedo na vida? Porque escrevendo, pelo menos, eu pertencia um pouco a mim mesmo, o que é um facsímile triste.
com o tempo, sobretudo os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E uma espécie toda nova dessa solidão de não pertencer começou a me invadir como eras no muro. Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que, então, nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso o que eu chamo de pertencer. O que eu queria, e não posso, é, por exemplo, que tudo que me viesse de bom, de dentro de mim, eu pudesse dar àquilo que eu pertencesse. Mesmo as minhas alegrias, como são solitárias, às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado, em papel enfeitado de presente nas mãos e não ter para quem dizer: tome, abra, é seu. Não querendo me ver em situações patéticas e por uma espécie de contenção, só um minuto, por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, então raramente embrulho com papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Embora eu tenha uma alegria. Pertenço, por exemplo, ao meu país. E como milhões de outras pessoas, sou a ele tão pertencente a ponto de ser brasileira. E eu que muito sinceramente, jamais desejei ou desejaria a popularidade. Eu sou individualista demais para suportar a invasão de que uma pessoa popular é vítima. Eu, que não quero a popularidade, sinto-me, no entanto, feliz de pertencer à literatura brasileira. Não é por orgulho, nem por ambição. Eu sou feliz de pertencer à literatura brasileira por motivos que nada têm a ver com a literatura, pois nem ao menos sou uma literata ou uma intelectual. Feliz apenas por fazer parte. Quase consigo me visualizar no berço. Quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem meu pai, nem minha mãe podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. No entanto, eu fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então, eu fui deliberadamente criada com amor e esperança. Só que eu não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que os meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança, mas eu não me perdoo. Diria que simplesmente se tivesse feito um milagre, eu nascer e curar minha mãe. Então, sim, eu teria pertencido ao meu pai e à minha mãe. Eu nem podia sequer
confessar essa solidão, confessar a alguém essa solidão de não pertencer, porque como desertor eu tinha o segredo da fuga, que por vergonha não podia ser conhecido. A vida me fez, de vez em quando, pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Então eu soube. Pertencer é viver. Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe sôfrego os últimos goles de água de um cantil. E depois a sede volta. E é no deserto mesmo que caminho. Pertencer, de Clarice Lispector. Bom, deixa eu parar aqui. Pertencer é viver, né? Coisa forte. Nossa. Eu fico tão emocionada, eu vi. Que coisa linda, né? Muito bonito. Uma mulher como essa, o fim dela nunca vai ser mesmo no túmulo, jamais, né? Jamais. Que coisa forte. Provoca um silêncio de devoção. De adoração também, adoração pelo que ela compartilhou, né, conosco. Que interioridade, né? E que humildade, né? Quando ela diz, eu sou pobre, eu sou indigente, né? Eu preciso de tanto, né? Mas eu tenho sede de dividir a minha força com alguém, né? Que solidária, né? Eu acho que a pessoa que passa pela dor que ela passou, né? Ter nascido assim, com esse projeto messiânico, meu Deus, é uma projeção perversa que carga em cima dela, não é? Nascer com aquela missão de curar a vida da mãe, que já estava doente. Gente, que parece uma maldição, não é? Em vez da vida ser uma bênção, parece uma maldição. Um fardo a vida toda. E eu acho que ela nunca se sentiu pertencendo a lugar nenhum. O que eu percebo de Clarice é que o pertencer dela estava na literatura, no poder. Ela foi muito poucas pessoas conseguem adentrar no seu mundo. E quem não se sente pertencendo tem medo de se abrir para o mundo. O mundo é ameaçador. É a última imagem mostrada. Você vive dentro de um aquário com o oceano do seu lado. A sensação que eu tenho é que Clarice era essa pessoa, né? Um oceano dentro de um aquário. Agora eu estou me lembrando de uma situação que Marina Colasanti conta um fato que quando ela estava viva ainda, Clarice, e que era muito amiga, tinha amigas em comuns, que era Nélida Pinhon, e Nélida falou para Marina, Clarice disse que você nunca convidou para jantar. E aí Marina e Afonso Romano de Santana ficaram muito contentes, né? E aí programaram um jantar maravilhoso, e aí convidou Clarice para jantar. Qual foi a surpresa? A surpresa foi que Clarice foi. Quando chegou, a casa estava cheia de gente, né? E parece que Marina mora num duplex, né, lá no Rio de Janeiro, e tinha pessoas na parte de cima e na parte de baixo também. E parece que Clarice não começou a se sentir muito à vontade. E daqui a pouco ela disse que ela estava com muita dor de cabeça
e não ficou para o jantar. E aí eu fiquei pensando, né, nessa situação, né? Ela não queria jantar, ela queria jantar com Marina, não com aquela multidão que estava em volta, né? E quem tem uma história de vida como a dela, né, que nasce com uma carga, né, um fardo, uma missão, né, e que não cumpriu essa missão, né, por conta que ela não era responsável por isso, mas a gente sabe disso no cognitivo, mas a criança não sabe disso, né? E a gente carrega isso como verdade na vida, né? Então eu fiquei pensando como Marina se sentiu estranha no mundo. Todas as pessoas dizem que ela era estranha. Eu acho que no único lugar que ela podia se expressar, que ela se sentia pertencendo, era com a linguagem. Quando ela falava desse mundo subjetivo, quando ela se expressava, quando ela dizia o não dito, quando ela dizia o indizível, quando ela mergulhava em oceanos profundos, mas que ela não estava preocupada nem ser entendida, eu acho. Ela estava preocupada em organizar esse mundo interno. É isso. Muito bom. Ela, não era ela que dizia que a vida é um soco no estômago? E é mesmo. Nossa, foi muito socada, né? Muito. Conversar com sua marida na literatura, né? Bom para ela e bom para a gente. A vida é um soco no estômago. Eu só queria fazer um comentário, não sei se vocês estão me ouvindo. Acho que tem essa parte do soco, né? Mas também tem um lado da Clarice, que é essa força que ela transmite da gente continuar, da gente fazer descobertas, né? Dessa descoberta do mundo que ela propõe, né? E, inclusive, eu queria dizer que nosso próximo Travessias teremos a Clarice para fechar o ano, que são os sonhos para 2022. E que estão todos convidados, e a gente está aqui coletando sonhos para o próximo ano. A gente está colocando aqui o link para vocês participarem, vai ser muito bonito. É o nosso encerramento. Nós fechamos o ano do ano passado com a Clarice, com Perdoando Deus, e dessa vez a gente vai trazer um sonho que é maravilhoso, né? Que ela escreve sobre esse novo ano que está por vir. Então, fica aqui meu convite para todos vocês e participem com a gente, para a gente sonhar junto para um 2022 com mais poesia. Cláudia, você estava com a mão levantada, não sei se você quer falar alguma coisa. Oi, é que eu vi o horário, aí eu achei que não ia dar tempo. Não, pode falar. Obrigada. Não, eu quis participar do meu sentimento, né, com relação ao texto que o Odilon lindamente Clarice me faz me sentir normal, sabe? Essa sensação que eu tenho dela. Ai, que lindo. Há um otimismo assim tão ruim, assim, às vezes ao nosso redor, que qualquer queixa que você faz, você já é recriminada, você já né, como se a vida tivesse sempre que ser. E aí, quando ela fala isso, assim, dessa espécie de solidão no sentimento, eu me sinto normal, né? Eu falo, se ela pode se sentir desse jeito, se ela se sentiu desse jeito, então, se eu acordar um dia e eu não ver sol, eu ver um tempo um pouco nublado, tá tudo bem, né? Ela me dá essa sensação assim de normalidade, ainda que os sentimentos não sejam ratificados pela sociedade, porque eu acho que é mais ou menos isso, a sociedade fica querendo que eu seja a otimista, né? E eu não acho que as pessoas sejam assim internamente, né? Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, quando você sente uma inveja, quando você se sente impotente. Então, eu só quis partilhar isso, assim, né? Eu quis partilhar que nos textos dela eu me sinto normal. Falo, tá tudo bem, Cláudia, tá tudo jóia. Ai, Cláudia, que maravilha.
Adorei, adorei. Nossa, você é fantástico, Cláudia, você... faz todo sentido. Nossa, você foi em cima. Eu estava aqui pensando, quando perguntam, o Freud fala o que as mulheres querem, ele responde assim, que as mulheres só dá para tocar, para bordejar as mulheres através da poesia. E eu diria para mim, o que as mulheres querem? Elas querem Clarice Lispector. Eu quero Clarice Lispector. Aquela coisa, né? Acho que o Lacan que fala do outro, né? Que a mulher procura. Nossa, ela traz isso. Cláudia, eu fiquei encantada com o que você refletiu e trouxe para nós, essa sensação de normalidade. Eu também, eu sinto, eu me irmano com você, quando você fala, eu me sinto normal. Humaniza, né? Parece que é isso, ela humaniza e torna mais próximo. Né? Tem uma identificação, uma aproximação, uma humanidade, né, nos sentimentos, no sofrer, nas dores, enfim, né? Mas é isso que a Carla também disse, e uma força para continuar, né? Uma inteireza, né? Uma inteireza, estou inteira. Foram cirúrgicas. Cirúrgicas. E aí eu repito, né, o que eu falei antes, se Clarice pertenceu, se sentiu pertencendo, sentiu o pertencimento por via da literatura, que bom que tem a literatura, né? Para a gente pertencer um pouquinho, para ser a nossa casa, a literatura, o cinema, a música, as artes plásticas, os grupos, né? São pequenos espaços de pertencimento, são pequenas festas, pequenas janelas que a gente vai abrindo nesse nosso aquário, né? A gente falou tanto do aquário hoje, e como a Carlinha colocou no convite, vamos falar um pouquinho de sonhos, vamos sair um pouquinho do aquário, vamos entrar em 2022, ou melhor, sair de 2022 e 2021 e convidar 2022 dentro dessas novas possibilidades, dessas novas oportunidades, né? Que a gente possa sonhar um pouco, né, Cláudia? Que a gente tenha espaço não só para colocar a cabeça no travesseiro com o sofrimento, mas que a gente tenha um pouquinho de espaço também de sonho, de esperança, né? E a gente convida então todo mundo, esperamos vocês no próximo Travessias. Acho que chegou o nosso horário, né, Má? Sim, sim. Eu só queria falar uma coisa. Na verdade, o que eu percebo é que a pintura está para Frida Kahlo, assim como a literatura está para Clarice. A questão de se reorganizar internamente, se reconstituir e se constituir. A pintura de Frida Kahlo faz com que ela se aproprie desse corpo que foi mutilado gradativamente. Cada vez que ela pinta, é como se ela entrasse nesse corpo de novo, né? E a literatura para Clarice, eu acho que é uma forma, esse mundo dela que era tão profundo, né? Era um oceano, ela pudesse reorganizar isso, porque a subjetividade que ela coloca nas coisas é como se ela dissesse para si mesma o que o outro não pode dizer. É como se ela quisesse entender algo que não fosse entendível através das relações das pessoas e dela mesma, né? Então, eu acho que ela tinha conflitos muito grandes, né? E assim, ela vivia num mundo próprio dela. Se você olhar as fotos de Clarice, é sempre uma pessoa como se tivesse imersa em si mesma e alerta para esse mundo externo. E todas as pessoas que, por exemplo, assim, que tiveram contato com ela falam como ela era estranha, é estranha para o outro, né? Assim, porque eu acho que a gente idealiza também, né? O outro. Então, as pessoas talvez esperassem dela
algo que ela não poderia ser. E ela não entrava nesse script, essa coisa mesmo do jantar, né? Onde ela se retira no jantar que foi para ela mesma, né? Então, é isso, é muito profundo, né? É um oceano também para a gente mergulhar. Muito bom, obrigada. Então, e vamos mergulhar no próximo Travessias. Mergulhar mais em Clarice. Esperamos vocês, obrigada. Tô emocionada aqui. Tô sem vídeo, mas estou emocionada. É muito bom ter essas travessias aqui junto. Como a gente consegue, né, ressignificar esses momentos. Obrigada mesmo. Foi muito bom participar. Parabéns, meninas, Mai e Paulinha. Ficou linda a roda, muito linda. Parabéns, a participação de todos. Muito bom compartilhar com vocês, como sempre. Muito obrigada. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Obrigada. Tudo bem para vocês.